Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje chegou o dia tão esperado para o torcedor, onde o pacotão de reforços estará sendo anunciado. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer todas as novidades envolvendo essas primeiras contratações para o ano de 2022. Inclusive ontem um nome surpreendeu a torcida, o Luiz Canga, um zagueiro sul-americano, para ser mais exato equatoriano, que está no Delfim do Equador, um grande zagueiro, conquistou campeonato nacional no ano de 2019, é capitão da equipe, disputou já 4 Libertadores, 2 Sul-Americanas na sua carreira, uma excelente contratação para o Vasco da Gama, que inclusive já estaria aqui em solo carioca. A gente vai falar sobre isso, trazer as novidades, falar também sobre Jorge Recalde, outro sul-americano, paraguaio do Olímpia, que está muito perto de fechar com o Vasco, trazer notícias também sobre Thiago Rodrigues, o goleiro do CSA, que estará fechando com o Gigante da Colina, e também sobre outros atletas, até mesmo Diego Souza, trazer novidades sobre a situação do atacante vascaíno, que pode estar retornando ao seu clube de coração para encerrar a carreira. Então, o vídeo está repleto de novidades e, é claro, você que é um torcedor do Vasco não pode perder esse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal do Gigante. Deixe também aqui embaixo o seu like. O seu like é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então, se você está aqui, curte o nosso canal, tá vindo aqui todos os dias, deixe o seu like aqui embaixo e ativem também o seu sininho de notificação, e eu quero saber aí a sua opinião sobre o que você vem achando desse pacotão de reforço que pode chegar, dessas contratações que estão sendo especuladas dentro do clube. Deixe a sua opinião aqui embaixo se você está gostando do padrão ou não, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e falar, é claro, sobre contratação, algo aí importantíssimo para essa próxima temporada. O Vasco já fez uma lista de 10 dispensas para o ano que vem, então, é claro, chegarão muitos reforços. Eu já vinha falando em alguns outros vídeos que chegará de 15 a 20 reforços para a próxima temporada. Muito também vinha se falando sobre o diretor executivo. Esse será um assunto rápido, uma abordagem rápida que será feita aqui no vídeo. E com relação a diretor executivo ou CEO de futebol, um homem que chegaria para ser o chefe do futebol do Vasco da Gama, parece que não irá acontecer por enquanto, pois ontem foi decidido que esse cargo será o do Carlos Brasil. Carlos Brasil, gerente de futebol, contratado alguns dias atrás pela diretoria vascaína, será o grande responsável pela montagem do elenco do Vasco da Gama e por comandar o futebol, a pasta de futebol do Vasco para 2022. Então, com isso, a montagem do elenco fica na responsabilidade do Carlos Brasil, do Zé Ricardo e do presidente Jorge Salgado, inclusive em contato aí do jornalista Juan Lima com o gerente de futebol Carlos Brasil. O Carlos Brasil deixou bem claro que todos os nomes que estão sendo contratados, eles estão passando por uma análise de mercado, análise de dados, análise por parte da comissão técnica e por parte também da presidência do clube, falando que qualquer contratação realizada no clube será em consenso com todos que participam do processo. Ou seja, deixando bem claro que está sendo algo bem dividido nas contratações que estão sendo, e de fato ele é o homem do futebol do Vasco atualmente. O Vasco tem dono, o Vasco tem chefe, e o chefe é o Carlos Brasil. Para muitos, uma notícia ruim. Eu de fato não concordo com a ideia, mas vamos esperar as contratações, vamos esperar o trabalho ser feito para depois vir aqui e dar mais a fundo a nossa opinião. E com relação à comissão técnica, ontem mais um membro confirmado. Fábio Eiras, coordenador científico do Botafogo nessa temporada de 2021, né, do Botafogo, grande responsável também por fazer com que o Botafogo chegasse à elite do futebol brasileiro novamente, está de saída do clube e retornando ao Vasco da Gama. Ele aceitou aí o convite que o Zé Ricardo fez para que ele virasse o preparador físico do Vasco, do elenco vascaíno para essa próxima temporada. Aceitou, até devido a uma relação de longa amizade que os dois têm juntos. Então, por isso, Fábio Eiras estará chegando ao Vasco nessa próxima semana e integrando a comissão técnica do Gigante da Colina para a próxima temporada. E agora, falar, é claro, sobre o que o torcedor vascaíno quer ouvir, que é reforços. E é sobre isso que a gente vai falar agora no vídeo de hoje. E eu quero já, sem muita enrolação, falar sobre o nome principal, Luiz Canga. Para quem não sabe, o Luiz Canga é esse zagueiro que está passando aí para vocês, jogando inclusive contra o Palmeiras nessa oportunidade. Por que jogando contra o Palmeiras?
Porque o Luscanga é um zagueiro do futebol equatoriano, um dos maiores times aí do futebol equatoriano, o Delfim. Tá acostumado a jogar grandes competições. Para vocês terem noção, tem um currículo cheio. A gente primeiro vai falar quem é o zagueiro, né? Ele já disputou 4 Copas Libertadores e 2 Copas Sul-Americanas. É um defensor aí que tem 26 anos, 1,91 m. Foi revelado pelo LDU do Equador, onde atuou por 4 temporadas profissionalmente. Após jogar na LDU, foi para o Delfim, também do Equador, onde também já atua há 4 temporadas. Tem passagens aí pelas seleções Sub-17 de 2011, disputou a Copa do Mundo com a camisa do Equador, e disputou o Sul-Americano Sub-20 de 2015 também pelo mesmo Equador, e alguns amistosos aí pela seleção profissional equatoriana. Então é um jogador muito respeitado, muito bom no seu país. É realmente um reforço considerado aí, não de peso, mas uma contratação boa, porque a gente sabe das diferenças que tem no futebol, e realmente é um líder dentro de campo, já vestiu a braçadeira de capitão, está acostumado com grandes competições e chegaria para ajudar. O Vasco está sim negociando com o zagueiro, o defensor está de saída do clube equatoriano, inclusive algumas semanas atrás ele foi colocado aí como um reforço do Santos, para vocês terem noção. É um jogador, sim, de muita qualidade, chega, na minha opinião, para somar com o Vasco da Gama. Algumas notícias, algumas informações que eu tive é que o Luscanga já estaria, inclusive, aqui em solo carioca, praticamente com contrato assinado. A torcida vascaína ontem ficou sabendo dessa notícia, né? Muitos, de fato, não gostaram da situação, alguns prefeririam alguns outros zagueiros, mas o Luscanga foi aí fruto de um trabalho forte e firme que o departamento de análise do Vasco fez, né, no futebol sul-americano, está mapeando. Inclusive a gente vai falar em breve sobre o Jorge Recalde, mas o Luscanga parece que será um reforço, o primeiro ou um dos primeiros reforços do Vasco para essa próxima temporada. Um líder que foi comentado no Santos nesses últimos dias estará chegando para o Gigante da Colina. Então deixa a sua opinião aí embaixo. Enquanto eu estava falando, passou alguns lances aí para vocês do Luscanga. E deixa aqui embaixo o comentário sobre o que você acha dessa contratação, que ainda não fechou, mas nas próximas horas ou nos próximos dias poderemos ter um desfecho positivo para o Vasco da Gama. Falando em outro sul-americano, dessa vez Jorge Recalde, jogador, atacante, meio atacante ofensivo, que atua pelos lados de campos, atua também pelo setor ali do meio, como segundo atacante, como um atacante, jogador que chega muito bem ao ataque. Já falei nos meus últimos vídeos, né? Tem 41 partidas pelo Olímpia nessa temporada de 2021, marcando 10 gols. Então é um jogador importante, é titular na maioria das ocasiões, foi considerado o melhor jogador paraguaio do ano de 2020. Então, de fato, é uma boa contratação caso ela venha se concretizar. E agora, a pergunta que fica é, o que falta? Ontem, o canal Atenção Vascaínos entrou em contato aí com o Edgar Canteiro, jornalista da ESPN do Paraguai, e foi perguntado, né, sobre esse possível interesse do Vasco e um desfecho positivo para a sua contratação. E de fato foi confirmado que o Vasco está muito próximo de acertar com o Jorge Recalde. Inclusive a base salarial já estaria acertada entre as duas partes. O Vasco já teria sentado e conversado com o Regis Marques, empresário do jogador, empresário também do Martin Silva, do Raul Cáceres, do Matias Galarza, do Elias Ovelar, de vários atletas que têm passagens pelo Vasco da Gama. O Vasco já teria conversado com o Regis Marques, acertado essas bases salariais, né? E praticamente tudo certo para que o Jorge Recalde fechasse com o Gigante da Colina para a próxima temporada. O grande entrave atualmente que está acontecendo é com o Olímpia. O Olímpia não teria desejo de liberar o atleta, queria permanecer com o jogador, ele tem contrato com o Olímpia até o ano de 2025. Não era um desejo liberá-lo nesse momento, mas o Olímpia tem uma dívida grande com o jogador. Para vocês terem noção, a dívida atual do Olímpia com o Jorge Recalde chega aí a $1 milhão. Então isso facilitaria a saída do jogador, até por uma justa causa, alguma coisa do tipo, caso ele realmente não queira permanecer no Olímpia para a próxima temporada e ficasse ali balançado com a proposta do Vasco da Gama. De fato, a proposta, de fato as bases salariais já foram acertadas sim, e ele poderá estar de saída para o Gigante da Colina no ano que vem. Jorge Recalde, um bom atacante, um bom ali jogador meio campo ofensivo, que estaria chegando para compor o elenco da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Volto a repetir, pensando em contratações de segunda divisão, uma excelente contratação, principalmente ao lado do Luiz Cândido. Coritiba, time também do Paraguai, o treinador Gustavo Morinigo está de olho na contratação do atleta, mas parece que o destino dele será de fato o Vasco da Gama, pensando aí numa grande vitrine para o futebol brasileiro. E agora, falando de novidade, ontem, na parte da noite, a gente viu aí uma notícia importante se tratando de Cortez, lateral esquerdo nesses últimos dias. Foi dispensado pelo Grêmio, não teve o seu contrato renovado e ontem, do nada, o jogador começou a seguir o Vasco em suas redes sociais. Lembrando que o Vasco está de olho em contratações, o Cortez é o terceiro lateral esquerdo que foi comentado como uma especulação no Vasco para o ano que vem. Ontem tivemos o Edmar e o Natanael sendo comentados como reforço do Gigante da Colina. Então o Vasco está de fato atrás de um jogador para a posição e o Cortez parece que será um reforço para a mesma. Lembrando que ontem também entraram em contato com o empresário do jogador. Tive informações que o Flávio Trivela é o empresário do Fábio Cortez e ele foi contactado perguntando sobre uma possível negociação com o Vasco. Ele disse o seguinte, abre aspas, não posso dar informações a respeito, ou seja, dando a entender que de fato tem alguma coisa rolando com o Vasco da Gama, né? A partir do momento que ele diz que não há nada, que não pode falar sobre nada a respeito, e sendo que o Fábio Cortez seguiu o Vasco em suas redes sociais. Agora, falar sobre dois atletas que estiveram aí no CSA e finalizar com o Diego Souza. Primeiramente, eu quero falar sobre Yuri Castilho. Yuri Castilho é um atacante, destaque do CSA, de 26 anos, que pertence ao Portimonense. Portimonense é um clube do futebol português. Ele estava emprestado ao CSA nessa temporada. Portimonense, pelo que eu entendi, pelo que eu busquei, não tem desejo de permanecer com o Yuri Castilho para o ano que vem, mas tem desejo de fazer um dinheiro em cima do atleta. Então, de fato, vai aceitar algum tipo de empréstimo com cláusula fixa no valor de compra, ou até mesmo uma compra pelos direitos econômicos, por parte pelo menos dos direitos econômicos do jogador. Fez uma boa temporada pelo CSA, o CSA de fato tenta sim a renovação com o jogador, mas parece que até o momento ela não está conseguindo andar. E o time carioca, o Vasco, quer a contratação do atleta. O Yuri Castilho, inclusive, está aqui no Rio de Janeiro, está com a sua família curtindo as férias e pode ser um destino do Vasco. As negociações não estão andando muito para o lado do Gigante da Colina, mas há sim um grande interesse por parte do Vasco da Gama. Com relação a Thiago Rodrigues, goleiro destaque do CSA também nessa temporada. O Thiago Rodrigues, as coisas estão cada dia mais encaminhando o melhor possível para que ele seja o goleiro do Vasco para a próxima temporada. Já deixou de negociar com o Guarani, já deixou de negociar com o CSA e as tratativas têm sido muito boas e avançando com o Vasco para que ele possa ser anunciado como novo reforço nas próximas horas ou no mais tardar nos próximos dias. E o Benjamin Rodrigues, empresário do Thiago Rodrigues, disse o seguinte ao também canal Atenção Vascaínos. Hoje o Thiago está mais próximo do Rio de Janeiro. Ele não revelou qual clube do Rio de Janeiro o Thiago Rodrigues estava com negociação, mas de fato, muito provavelmente, né, é o Vasco da Gama. Até porque, volto a repetir, o Fluminense já tem o seu goleiro, Marcos Felipe, não ia contratar um goleiro do CSA, nível de Série B. O Flamengo tem o seu goleiro, que é o Diego Alves, também não iria contratar um goleiro no mercado de Série B. E o Botafogo tem também os seus goleiros, que é o Diogo Lourenço, e também tem o Gatito Fernandes. Está atrás de um goleiro, mas esse não seria o Thiago Rodrigues. Então, de fato, o destino dele será o Gigante da Colina, muito perto de ser anunciado nesse pacotão que muito provavelmente na parte da tarde será oficialmente anunciado pelo Vasco da Gama. E agora, para finalizar, falar sobre o Diego Souza. Diego Souza, acredito que os atletas que mais chamam a atenção na torcida vascaína, né? E temos notícia importante sobre o retorno do atleta. O Vasco, segundo informações que eu tive, já apresentou o projeto para o atacante, demonstrando que quer ter ele para o ano que vem e espera aí avançar nessas negociações para fechar a contratação de mais um reforço, sendo esse reforço de fato de peso para a próxima temporada. Porém, o Vasco tem medo, porque sabe muito bem que o Diego Souza é um atleta de 36 anos, sabe dos problemas que o Diego Souza vem enfrentando com balança, com peso, com problemas de indisciplina. Então o Vasco estaria botando alguns pontos, algumas medidas ali, situações que precisariam ser tomadas no ano que vem para que ele seja realmente um novo contratado do Vasco para a próxima temporada. A diretoria quer um compromisso por parte do Diego Souza e também um compromisso com a parte
física, que ele realmente não vem estar com o peso que ele esteve nessa atual temporada vestindo a camisa do Grêmio. O Diego Souza ficou de fato balançado com a proposta, não muito balançado, porque é um clube de Série B, mas é um clube onde ele gosta, onde ele tem carinho, onde é o seu clube do coração. Isso poderia estar influenciando para que ele retornasse, independente de estar atualmente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa pode ser a última temporada de Diego Souza. Tem o planejamento de encerrar sim a sua carreira e ela pode ser vestindo a camisa do Gigante da Colina. Tranquilo, torcedor? Mais esse foi o vídeo, trazendo aí as últimas novidades, as últimas notícias. Vamos estar informados aqui, ligados sempre no canal, que a gente vai ter muitas informações importantes durante o dia. E é claro, você que é um torcedor do Vasco, fique ligado aqui no nosso conteúdo. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixem o seu like aqui embaixo, seu comentário, se inscrevam, ative o seu sininho de notificação, porque é essencial para o nosso crescimento. E é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.